Então, eu vou começar a falar um pouco mais do meu trabalho, né? E também gostaria de agradecer também todo mundo que está participando, está assistindo. É muito importante a gente fazer esses eventos. Então, eu vou falar um pouco do que eu venho desenvolvendo ao longo do meu mestrado, né? Então, o meu mestrado, ele é basicamente, eu trabalho com algoritmos de otimização quântica e eu preciso falar da linguagem de computação que a gente usa, que é o CAT. Ela não é exatamente a linguagem do Qiskit, que é da IBM, mas o CAT ele foi implementado para ser utilizado na IBM, então acho que isso é muito legal, né? E toda a minha pesquisa que eu desenvolvo no mestrado, ela está trabalhada em cima do CAT. Então eu vou tentar explicar um pouco do CAT, de algoritmos quânticos, o algoritmo que eu desenvolvi em particular chamado FAL, algumas aplicações, resultados e perspectivas que a gente tem para esse algoritmo. Então, começando, né, o conteúdo, a gente está num evento sobre tecnologias quânticas. Aí é bom a gente se situar um pouco aqui do que a gente acaba, onde a gente está, né? A tecnologia quântica ela é composta pela comunicação quântica, sensores quânticos e computação quântica. Eu faço particularmente parte da computação quântica, a gente desenvolve essa simulação de algoritmos. E aqui do lado eu trouxe um computador quântico que é justamente o computador quântico da IBM, que eu acho que ele já é famosinho, o pessoal conhece bastante ele tem umas placas de resfriamento aqui para ele poder operar, ele tem um chip quântico, então, mais ou menos para situar. Então, eu vou revisar um pouco de princípios da mecânica quântica, porque isso é muito importante para a computação quântica. Os princípios que a gente tem que revisar e ter em mente para conseguir trabalhar com isso são princípios da superposição, entrelaçamento e medida. Para mim falar desses princípios, eu vou usar o experimento do gato Schrödinger, que eu acho que a maioria das pessoas já conhece, mas é um experimento simples e eu vou explicar ele novamente, né? Então, o experimento ele consiste em você pegar um gato, colocar dentro de uma caixinha e dentro dessa caixinha você tem um frasco de veneno. Aí você deixa o gato lá, esse sistema ele está isolado, né? Ele está num lugar em que você não tem acesso, você não sabe o que está acontecendo com ele, e você só vai descobrir o que aconteceu com o gato quando você abrir a caixinha. Então, se tem um frasco de veneno, ele pode ter quebrado esse frasco de vidro que contém o veneno e ter morrido, ou ele pode também não ter mexido nesse frasco e ter sobrevivido. Então, o que que isso significa? O que que isso tem a ver com o princípio da superposição? Então, quando a gente coloca o gato com esse vidro que tem o veneno dentro e fecha a caixinha e deixa lá, significa que enquanto eu não mexo no experimento, ele pode estar vivo ou morto, ou seja, ele pode estar em dois estados. Então, esse é exatamente o princípio da superposição quântica, em que eu posso estar nos dois estados ao mesmo tempo. E o que que significa o princípio de entrelaçamento, né, emaranhamento? Significa que existe uma correlação entre isso. Por exemplo, no experimento do gato, a correlação se dá entre o vidro e o gato. Se o frasco de vidro quebrou, o gatinho morreu. Se o frasco de vidro não quebrou, o gatinho sobreviveu. Então, esses dois objetos, o gato e o vidro, eles estão entrelaçados, estão emaranhados de alguma forma. Esse é o segundo princípio que a gente explicou, que é o segundo princípio importante aqui. E o último é a medida, né? Então, a medida, o que que é a medida? A medida é quando tu abre o experimento, quando tu vai verificar o que aconteceu com o gatinho, por exemplo, se o gatinho morreu ou se ele não morreu. Isso significa que o teu sistema quântico, que a função de onda, ela colapsou naquele instante de tempo, e você extrai a informação necessária, ou a informação que você quer do sistema. Então, isso é a medida final que a gente faz. E ela só pode ser feita uma vez, porque a partir do momento que a gente faz essa medida, a gente perde toda a informação do nosso sistema. Então, esses são os princípios básicos que a gente precisa para fazer a computação quântica hoje. Para ter em mente isso, né? Então, por exemplo, no princípio da superposição, um caso muito análogo é que na computação clássica, a gente tem o bit 0 e o bit 1, né? Na computação quântica, a gente consegue fazer a superposição dos dois bits, que vira o qubit, que é o 0 e o 1. Então, são conceitos importantes que a gente tem que ter. E eu vou falar um pouco do CAT, que é uma linguagem que a gente que a UFSC está desenvolvendo, a UFSC não, né? O Evandro, eu já passei aqui no slide. Então, o CAT ele foi fundado pelo Evandro Chagas Ribeiro da Rosa aqui. Ele é o líder e o desenvolvedor do CAT. Foi ele que fez o CAT, foi ele que fez a plataforma, ele que fez toda a montagem, toda a simulação do CAT
foi ele que criou durante o mestrado, e eu faço parte do grupo de computação quântica da UFSC, que tem os dois principais coordenadores, o professor Eduardo, que é da física, e a professora Jerusa Marque, que é da computação. Esse é aqui em cima nosso logo. E tem vários outros integrantes, né? O nosso grupo é grande, eles têm alunos em iniciação científica, alunos de mestrado, alunos de doutorado. Eu sou aluna, então sou de mestrado. O Evandro é aluno de doutorado. Então, tem muitos integrantes para conseguir deixar tudo isso funcionar. Aqui em cima tem o link o link não, tem o logo do grupo, e aqui embaixo tem o Instagram, que tem o link do grupo. Aí vocês, quando eu terminar a apresentação, eu posso mandar ela e vocês conseguem acessar o link do Instagram do grupo para seguir, tem bastante coisa legal. Então, eu vou falar do CAT, que o CAT, ele é uma plataforma de quântica de alto nível, né? Ela é uma plataforma quântica de alto nível. E a documentação dela está nesse site aqui, que é o API CAT, que é essa documentação aqui. Então, quando você clica naquele link, você cai para a plataforma do CAT, e aqui você tem tudo que você quiser fazer com o CAT, você pode aprender aqui. O CAT, ele está embarcado em Python. Então, isso é importante ter em mente isso, que você consegue usar Python para trabalhar com o CAT. Aí eu vou explicar algumas coisinhas básicas, que é, por exemplo, a plataforma, né? Antigamente, quando o Evandro fez a, a plataforma, ele era uma linguagem de programação. Então, hoje ele já é uma plataforma de programação quântica. Ele é composto por três ícones principais, que o primeiro é o CAT, que é a linguagem que você vai fazer o teu código. O segundo é o libcat, que é uma biblioteca de tempo de execução, que é onde você vai mandar suas contas quânticas, o teu processo de alocamento, as coisas para ele fazer lá. E aqui embaixo é o simulador. Então, ele é uma plataforma completa. Você tem as três etapas dentro do CAT. Aí, como que funciona isso, né? Você começa com o teu código, aí você manda para o libcat, ele vai fazer esse meio termo com esse contato com o computador quântico, ele vai fazer teu estado, ele vai fazer o teu algoritmo, vai operar, medir e vai retornar a resposta. Quando você retorna essa resposta, você precisa fazer um pós-processamento para você poder interpretar o que sai o que vem do computador quântico, o que significa essa resposta. E esse pós-processamento, ele é uma computação clássica. Então, basicamente, essa é a estrutura principal do CAT, né? E aí que vem a pergunta, que acho que bastante gente fica curiosa, assim, tá, o que que isso tem a ver com o Qiskit, né? Porque o Qiskit não, o Qiskit é da IBM, a maioria das pessoas usa. Então, ele é um pouquinho diferente, mas não é, ele é diferente no sentido de que os objetivos da plataforma são diferentes. Por exemplo, o Qiskit, ele foi criado, na época eu trabalhei não, mas eu fiz alguns trabalhos usando o Qiskit, e o Qiskit você tem mais acesso, você tem um domínio maior das coisas. Por exemplo, quando você usa o Qiskit, você consegue acessar a interface de otimização, fazer programação de pulso, você consegue pegar aquelas portas lógicas e fazer uma decomposição delas. Então, você tem acesso nela, qubit a qubit, você consegue fazer muita coisa. O CAT, por exemplo, é uma plataforma de computação quântica que ele veio com o intuito de facilitar essa programação. Então, por exemplo, eu não vou conseguir entrar e fazer uma decomposição de portas aqui. Ele é mais... Ele veio com o intuito de facilitar todo esse uso. Então, a gente tem uma leve diferença. Ambos são linguagens boas para trabalhar, e eu acho que é bem interessante, principalmente eu sou da física, então eu tenho bastante dificuldade com programação, apesar de trabalhar já há um tempo. E, por exemplo, como o CAT veio com esse intuito de facilitar na programação, isso me ajuda um pouquinho, sabe? Então é legal. Aí eu vou passar um pouco aqui, nós vamos ir para o Jupyter Notebook agora, que eu expliquei aqui embaixo, nós vamos ir para o Jupyter Notebook para ver como é que funciona isso no CAT. Porque por mais que seja uma plataforma de programação, você precisa escrever o teu código, né? E aí existe uma diferença entre você escrever as coisas com o Qiskit e você escrever as coisas com o Cat. Por exemplo, no Cat, você entra no teu computador ou no Google Colab, que você vai mexer, e você tem que fazer primeiro instalar o Cat, né? Então, o Cat, ele vem com a opção aqui, que é 0.08, essa é a última versão do Cat, a última atualização, que ela vai puxar também o dispositivo para rodar na IBM. E aqui, esse full, dentro desse
argumento do CAT que ele é usado para ele eliminar todas as dependências que foram causadas devido às atualizações. Então, a gente recomenda esse comando para instalar ele. E aí, para poder usar o meu código, vou puxar algumas bibliotecas aqui que são do Python, como, por exemplo, essa import, from match import, que ela é para puxar funções matemáticas, constantes matemáticas e outras funções. E o display aqui, ele é para mim poder visualizar uma esfera de bloco, por exemplo, poder visualizar as coisas de forma interativa. E o PyPlot aqui também, ele vai fazer isso, ele vai visualizar os gráficos, a gente poder visualizar como que está escrito o gráfico não, tá escrito circuito, né? Aqui a gente vê que ele imprime gráfico, mas é também para isso. Aí a gente começa importando então o cat. O cat ele vem, faz o comando de from cat import. Esse asterisco aqui em cima ele vai importar tudo. Então tu precisa importar tudo que tem lá dentro do cat. O outro comando que tu vai importar a lib, né, para importar a lib do cat e também importar a versão do cat, que é cat verso. E aí vocês podem ver que quando vocês mexem, né, fazem para importar ali, vai aparecer aqui embaixo, se você dá um print para importar qual é a versão que você está trabalhando, qual é a versão que você está trabalhando com o cat, qual foi a versão que tu instalou no teu computador. Então aqui foi instalado a 0.80, então apareceu exatamente aqui embaixo. E aqui embaixo, esse KBMW, ele é justamente o simulador quântico que eu estava falando antes. O libcat e o simulador, eles estão na linguagem do Rust, porque o Rust ele tem uma eficiência maior para você fazer as contas. O Python, ele é bom, mas ele não tem uma eficiência tão grande. Então, o Evandro, quando ele fez isso, ele sempre faz adaptação para o Rust, com essas, para o simulador e para o libcat. E aí, a gente tem também a versão do Python que a gente está trabalhando, que aqui é 3.12. E isso daqui, às vezes, é uma guerra. Eu tenho uma versão do Python um pouco menor, tive que atualizar, às vezes ele não aceitava, enfim. Mas é problema do Python, né? Aí, que é bom você saber qual é a versão que você está utilizando do Python. Então, vamos começar, né, a pensar o que diferencia o Cat do Qiskit. Lá no Qiskit, quando você vai fazer um circuito quântico, quando você vai criar uma porta, lógica, você normalmente você cria a porta lógica, você dá um comando para criar a porta lógica, só que aqui no Cat nós não fizemos isso. Aqui no Cat nós começamos com um processo de alocamento, um processo, né? Que você vai alocar qubits. Então você cria uma variável processo, que ela é responsável por gerenciar toda a execução quântica, e depois você cria uma variável chamada qubit. Essa variável qubit, ela faz referência a qubit, ela não é um qubit físico, né? Assim, não tem como, ela só é uma variável que vai se referenciar ao qubit. E aí você aloca a quantidade de qubits que você quer aqui dentro da função que você chamou. Então, o processo, ele vai fazer a execução quântica de alocar o qubit aqui, e você pode visualizar isso, você pode visualizar o que está acontecendo aqui, né? Quando ele está entre parênteses, assim, que nem está no meu código aqui, significa que eu aloquei um qubit, então ele está alocado só um qubit aqui. Isso aqui é para um qubit. Aí, o cat, ele tem uma função que a gente chama específica do cat, que é o dump. Esse dump, ele é feito para extrair o estado final, o estado que você vai medir. Ele é feito para tu visualizar o teu estado. Então, a gente pode ver que o estado ele vai aparecer aqui embaixo em vermelhinho, na esfera de bloco. A gente pode ampliar, fazer várias coisas aqui da esfera. Eu vou diminuir aqui, vou ir mais para cima. Aqui em cima. Então, aqui embaixo, aqui em cima tem dump qubit sphere show, ponto show, né? Então, aqui é para visualizar a esfera de Bloch. E aqui embaixo a gente vai imprimir o estado inicial que ela começou. Aqui embaixo está escrito para imprimir em LaTeX. Então, vocês podem ver que aqui dentro da esfera a gente pode mexer nisso daqui, pode girar, pode fazer várias coisas. Então, o cat, quando ele não tem um comando de inicialização, ele vai começar no estado zero que está aqui embaixo. O estado zero é o 001, que se a gente treina muito aqui, talvez consiga clicar para mostrar para vocês o vermelhinho. Calma aí, deixa eu ver se tá complicadinho mexer. Ah, não. Enfim, aí você pode, mas você pode ver aqui, conforme tu vai mexendo, tu vê em qual posição essa esfera aqui ela tá, só. Deixa eu ver. Aí, vou dar um longe.
Aqui, por exemplo, aparecem os estados que eu tô. O estado 001 é o estado do CAT 0, que é esse que está impresso aqui embaixo, ó. 001, CAT 0 está impresso aqui. Então, é justamente o estado que vai aparecer quando você chama aloca o qubit sem necessariamente dizer onde ele começa. Aí, agora, a gente pode continuar, né? E a fazer várias outras coisas com isso. Você cria essa variável, aloca o qubit, começa com o processo, e como que funciona a aplicação das portas quânticas no CAT, né? Você cria uma função. Você cria uma função para fazer essa porta quântica. Por exemplo, aqui eu vou criar uma porta quântica chamada Hadamard, que ela vai fazer justamente aquela superposição de estados. A Hadamard, tu pode vir dentro da programação do CAT, aqui dentro, tu vai ter a API, tu vai em cat gates. Então, tu vai pegar várias portas lógicas que tem aqui. Você tem a cenótica, responsável pelo movimento, você tem a Hadamard, a identidade, a fase. Tem todas as portas que você consegue trabalhar com o cat, estão dentro da documentação dele. Então, tu consegue vir no teu código e fazer operações com ela. Então, tu passa para essa função lógica o qubit. Então, ela vai imprimir exatamente o que é para acontecer, que é a superposição de estados. Lá na outra série, a gente começou aqui em cima com o vetor 00 e 1, e aí a gente aplicou a Hadamard nesse qubit. O que aconteceu? A gente caiu numa superposição. Então, a gente conseguiu ver que a gente conseguiu mudar o nosso estado aqui. O que acontece? Isso significa que ela está com 50% de time, 50% de time zero. Ela está num estado de superposição. É justamente a função da Hadamard. E aí você pode brincar e fazer isso com várias outras portas, né? Por exemplo, aqui foi feito para Z, para Y, para Z, para Y, foi feito para Hadamard, para Z e para identidade. Então, por exemplo, aqui está em Z. Agora, se eu atuar a porta X aqui, não vai acontecer nada. Porque a gente vai voltar para onde ela está. Vamos ver se... Aí, ó. Então, a gente voltou para o nosso estado que a gente estava antes. Olha que legal. Por quê? Porque toda a porta quântica, ela tem um processo que tu vai ocorrer com ela. E ela está descrita exatamente aqui. Por exemplo, a Hadamard, ela faz essa operação. Então, aqui está exatamente a operação que ela vai fazer no meu CAT, no que eu estou atuando. Qual é a operação? Eu vou estar atuando a Hadamard no CAT 0, que vai dar esse estado aqui. Então, aqui está explicado exatamente a matriz que vai ter a performance, e aqui a documentação é para ter efeito aqui. Provavelmente o pessoal vai arrumar aqui. Aqui é para ter o efeito, o que acontece quando eu aplico a Hadamard nesse estado zero. Então, a gente pode brincar com essas portas lógicas dentro do CAT. Então, é bem legal a forma como escreve isso. E também a gente consegue fazer aplicações de portas de rotação. Por exemplo, eu tenho um estado lá, estado qualquer, e eu quero girar em torno do eixo RX, do eixo X, né? Então, eu vou aplicar uma porta de rotação chamada RX, que vai fazer a rotação em torno do eixo X. A do RZ é referente a RZ, e RZ é referente a RZ, e RY é referente a rotação em torno do eixo Y. Aí, o que a gente pode fazer com isso, né? Então, por exemplo, aqui embaixo, tem uma esfera em que a gente começou ela com uma rotação apenas em RX e RZ, e aí se a gente eliminar essa variávelzinha aqui, a gente vai ver que ela vai rotacionar em torno do eixo Z aqui embaixo. Vamos ver. Ali, ela rotacionou para o outro lado do eixo Z. E aí a gente pode vir aqui e ver dentro da documentação quais são os argumentos que essa porta lógica precisa. Por exemplo, essas de rotação, ela precisa do RX, do RX, por exemplo, ele precisa do θ e do qubit. Então, a gente tem que colocar qual é o ângulo que a gente quer rotacionar dentro dessa porta lógica e os qubits que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, rotação de π-meios equivale a meia esfera de Bloch, varreu metade. E uma rotação de 2π equivale a uma rotação inteira na esfera de Bloch. Então, a gente também pode mexer e rotacionar esses qubits dentro da esfera. Aí, vamos continuar. A outra parte, que é a parte mais importante, assim, digamos, porque, beleza, a gente consegue fazer isso para um qubit. Mas a gente não precisa, a gente precisa mais qubit para fazer computação quântica, porque ficar mexendo com qubit é pouco, né? Então, o libcat, o cat, né, ele tem uma função específica que ele não implementa portas para
mais que bits. Você não faz isso, mas você consegue alocar mais que bits. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma porta de uma porta que é a Cenote, que ela normalmente é responsável pelo emaranhamento, e aí você consegue alocar o número de qubits que tu quer para construir essa porta. Então, eu posso alocar os qubits que eu quiser aqui para construir essa porta. Eu só tenho que dizer quantos qubits que eu quero alocar. Então, através do processo de alocamento, que é uma coisa que não tem no Qiskit, a gente consegue fazer a computação quântica aqui no CAT. Você consegue fazer esses processos para mexer com o CAT. E a parte legal da, do que vem agora, né, a parte divertida, assim, é justamente a implementação dela na IBM, que é uma coisa atual que os meninos desenvolveram no grupo de pesquisa, que é tu conseguir pegar esse código que tu está rodando, construir ele em CAT, usando a linguagem do CAT, e mandar rodar na IBM. Então, você precisa importar o Cat IBM Import, tu vai importar o dispositivo que tu vai utilizar e o simulador. Aí, esse device aqui, ele é uma função específica do Cat. Esse Cat, ele vai pegar o back-end, que está escrito aqui, que foi importado do simulador da Qiskit, e vai criar esse vínculo para conseguir rodar dentro da plataforma. Então, esse device aqui que vem do LibreCAT, ele já faz todas as configurações possíveis para não ter choque. Porque às vezes pode ter uma dependência, pode ter alguma coisa que não funciona. Ele faz todo, ele já configura o teu dispositivo para rodar lá. Ele já faz isso sozinho. Então, o que que é legal? O legal é que eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona isso. É você vir aqui dentro da plataforma da IBM, lembrando que para entrar na plataforma da IBM você precisa ter acesso com o teu e-mail, tá? Então você precisa entrar com o teu e-mail. E aí você vem aqui e prestem bastante atenção nisso. Na documentação do CAT, tá escrito que você tem que copiar e colar um token. Então o token que você precisa copiar e colar é todo esse carinha aqui. Você vem exatamente nesses três pontos e copia e cola exatamente aqui. Aqui no CAT tá explicado certinho os passos. Eu vou até abrir aqui para vocês verem. Tá explicado certinho como rodar na IBM. Aqui ele fala exatamente qual é o token que tu tem que copiar e colar. Tá explicado aqui. Por quê? Porque antigamente no Qiskit você só utilizava o teu token, só copiava e colava o teu token, só esse número aqui, só a tua senha, não tudo isso. Né? Porque, ó, quando eu copiei exatamente agora lá e eu vou colar exatamente o que eu copiei para vocês verem como que ele vem de lá, né? Então, aqui, a gente dá um Ctrl V, só colei o token do Qiskit e vocês percebem que ele veio todo já programado. Antigamente era só simplesmente a chavezinha aqui. E aí eu excluí ele, mas você consegue mandar rodar lá. E quando você consegue, manda rodar lá, você tem a opção de escolher o dispositivo que você quer rodar. Então, você pode escolher a primeira opção, é pegar o dispositivo livre, é o dispositivo com menos fila. Você tem vários dispositivos, várias pessoas querendo rodar nessa plataforma, ou nesse dispositivo, e normalmente tem fila. E aí, essa opção exatamente essa opção aqui, ela consegue escolher qual é a opção com menos fila. Aí, se você quer pegar um dispositivo específico, você pode usar a opção de baixo, que é pegar o back-end e o nome do dispositivo que você quer rodar. Então, tu vem aqui na plataforma do IBM, você vai nos teus dispositivos, que é Computer Source aqui, e você escolhe exatamente o nome que você quer rodar. Por exemplo, aqui nesse momento, esse carinha aqui eu não posso usar, porque ele tem um lacre na frente, mas eu posso pegar esse outro carinha aqui que ele está com o nome livre. Então, eu posso escolher o dispositivo e colar o nome do dispositivo exatamente aqui e mandar rodar na IBM. Aí eu fiz isso ontem de tarde para garantir que ele ia rodar a tempo, que ia funcionar, né? E ele devolveu exatamente a resposta que foi para a IBM. E foi para um processo simples, que é justamente 2 qubits, e eu apliquei a CNOT nela. Então, a gente vê o resultado aqui embaixo. Então, isso é mais ou menos para elucidar como funciona o processo de você mandar isso rodar na IBM. E aí tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, que é o que acontece às vezes, que é o seguinte. é, Ele fica, quando você manda rodar na IBM, o resultado ele não plota lá no Jupyter Notebook rápido, assim, ele demora, ele fica na fila. Então, ele vai aparecer ali dentro do negócio pendente, ele vai ficar com uma pendência para você, ele vai ficar pendente até ele completar. Quando ele terminou, ele plota o resultado e ele completa a simulação. E aí, quem foi responsável por essa implementação do nosso grupo foi o Otávio, o Evandro e o Juan.
E tem outra coisa legal sobre o CAT, é que o pessoal está desenvolvendo uma plataforma de aprendizado do CAT, que é o Aprenda CAT. Esse Aprenda CAT, ele é justamente para o pessoal aprender a programar em CAT. Ele tem tudo mostrado bonitinho aqui, tipo, ele mostra exatamente como que você faz a programação. Ele tem um tutorial de Python para você começar a trabalhar com Python, para quem não sabe, é interessante. Ele fala dos postulados da mecânica quântica. Então, o pessoal está construindo uma documentação para você conseguir aprender com ela. E ela foi baseada no TCC do Giovanni Polacchini, que também é um ex-integrante do nosso grupo. Então, sobre o CAT, acho que era isso que eu queria passar para vocês. E lembrando que tudo que eu expliquei agora, que é o simples, ele está totalmente detalhado no mini curso do Evandro, que foi apresentado no workshop de computação quântica do nosso grupo, que foi esse final de mês agora. E o Evandro dividiu isso em um mini curso do CAT, que são 3 etapas, que é a parte 1, a 2 e a 3. Lá o Evandro explica toda a documentação certinha, vocês podem assistir todo o mini curso, parar, pausar, aprender o CAT bem bonitinho. E aí eu vou para a parte de algoritmos quânticos, que é a parte que eu trabalho. E toda a pesquisa que eu fiz em algoritmos foi desenvolvida com o CAT. Então, o que que a gente tem de algoritmos quânticos, né? A gente tem algoritmos de busca, algoritmos de otimização e algoritmos de fatoração. Um tipo de algoritmo de busca é o algoritmo de Grove. Algoritmo de otimização é um exemplo, é o CAOA, né, o VQE, e o de fatoração é o de Shor. Eu trabalho especificamente com algoritmo de otimização, que é a ideia por trás disso tudo é tipo, dado uma rota, qual é a menor rota que eu preciso pegar para pagar menos pedágio, por exemplo, que isso é uma aplicação do Caoa. Então, eu vou começar a explicar o básico e vou focar no algoritmo Falcon, que é o que eu trabalho. O VQE é um algoritmo de otimização que a gente usa, o pessoal, os físicos usam muito para calcular o estado fundamental de uma molécula. Por exemplo, eu tenho uma configuração molecular que tem carbono, hidrogênio e várias coisas, e eu posso modificar ela. E eu quero saber qual é a configuração molecular que tem menos energia, ou eu quero saber o estado fundamental dessa molécula. Então, eu posso usar o algoritmo chamado VQE para resolver esse problema. Que é basicamente o VQE é um algoritmo quântico variacional, né? Você tem um parâmetro θ aqui, você atribui esse algoritmo um parâmetro θ e você quer minimizar isso. Então, você vai tentar buscar um parâmetro de menor energia, um θ que minimize o teu sistema. Então, o que você está buscando é o menor valor de θ, porque é o menor valor de θ que vai devolver a energia mínima do teu sistema. O VQE, por que eu trouxe ele, né, para apresentar? Não vou falar especificamente porque eu não trabalho especificamente com ele, mas o VQL é um algoritmo interessante porque ele trabalha com gradiente descendente. O que que acontece? Quando eu tenho que fazer essa otimização do parâmetro θ aqui, eu preciso usar a computação híbrida. Eu preciso ir lá e fazer um gradiente descendente clássico para encontrar esse parâmetro de minimização de energia. E isso, às vezes, não é tão legal, porque eu tenho que voltar no meu algoritmo e colocar isso manualmente. Então, o VQL é um algoritmo operacional que ele vai usar um método híbrido, com a computação clássica. E o que que isso tem de interessante, né? Tem de interessante que os algoritmos quânticos, algoritmos de otimização quântica, eles podem ser divididos em dois grupos, que é o algoritmo que precisa da interação clássica e os algoritmos que não precisam da interação clássica, que é esse daqui que eu trabalho, esse que não precisa da computação clássica. Ele é baseado numa lente escolha de feedback, que ele é um algoritmo totalmente quântico. Então, ele fica dentro da classe de algoritmos do FKS, enquanto o VQE fica dentro dessa outra classe. O que que tem de diferente entre os dois? O método, né? Porque aqui tu vai usar otimização clássica, aqui não. Porém, eles têm muita coisa parecida, que é, por exemplo, o circuito quântico e o mesmo objetivo, que é minimizar a energia do teu sistema. Então, eles têm o mesmo objetivo, só que eles operam de maneira diferente. Então, o Falcon ele foi introduzido o ano passado, 2022, no ano passado, ano retrasado, enfim. Aí aqui está o artigo principal do CAT, que a gente utilizou para conseguir estudar ele. Ele foi desenvolvido no Laboratório de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que foi desenvolvido pelo grupo que trabalha com a Alicia, que foi a principal autora do Falcon. E a gente fez um estudo ao longo disso. O que que é importante a gente entender do algoritmo para começar a estudar? A gente precisa primeiro entender que na mecânica quântica a gente tem que resolver a equação de Schrödinger, que ela é fundamental para resolver nossos problemas. Onde a equação de Schrödinger ela é dada por essa equaçãozinha aqui que está
explicado no slide. Esse H é o Hamiltoniano total, que ele vai configurar ou governar a dinâmica do nosso sistema. E o estado psi é o estado quântico do sistema no instante de um tempo qualquer. Então, eu preciso formular meu problema, né? Eu tenho aqui lá atrás eu apresentei para vocês a equação diferencial, e aqui eu preciso do meu Hamiltoniano, que vai modelar o meu sistema para me resolver o problema. Então, eu vou ter uma Hamiltoniana total, que vai ser uma soma de uma Hamiltoniana HP mais uma beta Hamiltoniana HD. Essa Hamiltoniana aqui é uma Hamiltoniana Drive. Ela é colocada para ajudar a minimizar o nosso sistema. E esse beta é aquele parâmetro de otimização que eu expliquei antes do VQE, que a gente tem que encontrar o menor valor dele para poder minimizar o nosso sistema. Então, a gente tem a Hamiltoniana problema, que está escrito aqui, a Hamiltoniana beta, que é a Hamiltoniana drive, que é modulada pelo parâmetro beta. E o objetivo é encontrar um beta que minimize a energia do nosso sistema. Para fazer isso, a gente pode dividir isso em duas etapas, né? Que é primeiro encontrar a solução. Qual que é a solução? Como que a gente faz isso, né? A gente supõe uma função de Lyapunov. Você supõe esse J, ele é a energia mínima, ou a função custo também conhecida. Você supõe que ela vai ser um valor esperado de HP, que é a Hamiltonian problema. E você coloca ela na equação e resolve, você vai chegar aqui embaixo, você vai resolver e vai ver que tem um valor esperado, que é esse carinha aqui, vezes o beta de t. Então, você vai ter basicamente isso daqui. Aquela função antes que eu escrevi que tinha esse carinha aqui vezes um beta do lado, é o ADT. A gente chama esse cara que tá aqui, ó, esse cara que tá aqui, a gente chama ele de ADT. Então, o beta, ou a energia mínima, né, ela vai ficar A de T vezes o beta de T. Qual que é a diferença dos outros algoritmos para esse algoritmo? É que aqui a gente faz uma lei de escolha. Olha só que interessante. Você escolhe que o teu parâmetro de minimizar a energia do sistema, ela é exatamente o meu cálculo de valor esperado, ela é exatamente o meu A de T. Ela não vai ser um outro θ que eu vou ter que minimizar por um outro padrão, um outro programa clássico, ela não vai ser uma outra variável, ela vai ser exatamente o cálculo de valor esperado que já está dentro do algoritmo. Então, isso vai fazer com que o algoritmo ele não precise sair do loop em que ele está. Ele otimiza o beta e joga de novo dentro da layer. E vai acontecendo isso várias vezes. Aí tem uma lei de controle, que é uma escolha de lei de controle, que a gente coloca esse sinal de menos na frente, que também é muito importante, porque você tem que garantir que a tua função custo decresça monotonicamente com o tempo. Então, eu vou ter que garantir no final que aconteça isso, ó, que ela decresça monotonicamente com o tempo. É justamente por isso que a gente coloca esse sinal de menos aqui na frente. E a segunda parte do algoritmo, que é para resolver aquela equação de Schrödinger, a gente precisava do operador evolução temporal, que ele é dado por uma exponencial da Hamiltoniana vezes o tempo. Essas Hamiltonianas aqui, é importante que elas não comutam entre si, porque se elas comutam entre si, o valor esperado que eu mostrei antes, que é esse carinha aqui, esse cara aqui, ó, ele vai dar zero. Então, a gente não pode ter que essas Hamiltonianas comutem. E para poder resolver esse problema com a equação de Schrödinger é bem complicado. Então a gente pega um contorno, né? A gente dá outro jeito de resolver isso. Nós usamos a expansão de Trott-Suzuki, que é basicamente tu escrever a soma dessas exponenciais como uma multiplicação da exponencial. E isso daqui é levado em R vezes que tu precisar. Então, tu vai conseguir reescrever aquela soma em multiplicação de exponenciais. E tu vai fazer isso R vezes. Essas R vezes vão ser exatamente as camadas do meu algoritmo. Então, se eu tenho 7 camadas no algoritmo, eu vou escrever essa multiplicação 7 vezes. Isso vai ficar bem lúcido, eu vou mostrar daqui a pouco o algoritmo com vários passos. E para finalizar aqui, a gente escreve então a evolução temporal como a minha porta lógica, no caso que é o P e o D, a gente reescreve isso. E tem uma questão aqui, ela tem que ser ordenada. O que que significa isso? Significa que ela tem que estar exatamente como ela está escrita aqui. Esse UD, ele está com o beta aqui. Se eu trocar e fizer, por exemplo, primeiro o P no lugar do D, não vai dar certo. Tem um processo aqui que é o ordenamento temporal do sistema. Então, ela precisa estar nesse ordenamento para conseguir resolver o algoritmo. E aí, juntando tudo isso que eu expliquei até agora para vocês, a gente tem o FAL. Que basicamente é o seguinte: você tem aqui o teu algoritmo quântico, né? Teu algoritmo está aqui, tua estrutura do algoritmo, e aqui estão as layers que eu expliquei antes.
Então, você começa com beta um, você pode chutar qualquer valor. Você diz, vou chutar para ele zero. Você com beta um igual a zero. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar o beta um igual a zero, vai jogar dentro das layers. O P e o D são exatamente aquelas portas que eu expliquei antes, que são aquelas exponenciais. Ele vai calcular, ele vai passar pelas layers. Quando ele chegar aqui em estimate, ele vai fazer a medida final do teu algoritmo. É aqui que ele vai colapsar a tua função. Então, ele vai devolver o valor esperado que você precisa saber desse algoritmo e vai calcular o beta 2. Então, ele vai devolver exatamente aqui o cálculo daquele observável que eu fiz antes. Então, que é esse cara aqui, ó. Tá aqui. Esse cara aqui. Então, ele devolve o teu beta 2, você pega o teu beta 2, coloca dentro da layer, você faz para mais steps, mede de novo, tu vai obter o beta 3, pega o beta 3, coloca dentro da layers e vai fazendo isso até o teu algoritmo convergir para a resposta final. Então, existe uma diferença muito grande muito grande não, mas existe uma diferença muito boa entre esse algoritmo e os outros algoritmos que têm a versão híbrida, que tu percebe que aqui em momento algum eu preciso mexer no algoritmo, eu só dou o comando inicial e ele vai. Tipo, ele faz isso. Então, ele tem ele consegue fazer esse ajuste para chegar na menor energia sozinho, enquanto ele está operando. Aí a gente fez essa aplicação, a gente fez esse programa, a gente fez no Cat, a implementação do Falcon a gente fez no Cat, e aplicamos ele para o problema do MaxCut. O problema do MaxCut é um problema de grafos, em que você tem um conjunto, você tem um grafo que é um conjunto de vértices que está interligado por arrestas aqui. Então, imagine, por exemplo, que antes disso daqui eu tinha um grafo que tinha só arestas pretas. Qual que é o max cut? Qual que é o problema max cut? É tu cortar esse grafo de forma que eu dividi isso em dois subconjuntos de vértices que maximizem o meu número de arestas. Então, para o meu caso do grafo n igual a 5 aqui, eu cortei aqui no caminho que ele indica, e antes eu tinha só pontinhos pretos. Agora eu tenho pontinhos pretos e pontinhos brancos. Então eu tenho subconjuntos de vértices pretinhos e um subconjunto de vértices brancos aqui. Então eu subdividi aquele grafo inicial em dois subconjuntos de vértices, que é o preto e o branco, de forma que a ligação entre esses conjuntos fica a maior possível. Então são 5 ligações de arrestas aqui. Esse carinha aqui não conta porque eu estou ligando um vértice do mesmo conjunto. Então, esse é o objetivo do MaxCut. Isso é um problema simples, e a gente já se embanana um pouco. Imagina quando a gente pega um grafo que é ligações muito grandes, né? Então, aqui tem a formulação do problema. Antes eu mostrei para vocês a formulação geral, que era a HP e HD sem uma cara. Agora eu estou mostrando para vocês a formulação do problema do MaxCut. A gente tem aqui o MaxCut, ele é escrito em ZI e ZJ, como a Hamilton é o problema aqui, e a Hamilton é HD, que é a XJ. Só que quando a gente abre aquela conta e chega no cálculo do valor esperado, a gente encontra para o problema do MaxCut que esse cálculo do valor esperado ele vai depender somente de Y, I e ZJ. Então, eu não vou depender da minha Hamiltonian Drive aqui. Eu vou depender só dos operadores de sigma Y e sigma Z. Então, a gente tentou reproduzir a implementação do CAT seguindo, com os mesmos resultados do artigo. Esses são os resultados do artigo. E a gente tentou fazer a mesma coisa usando o CAT. Então, o que os resultados dos artigos nos diz, né? Ele mostra o comportamento do beta de forma que ele começa a crescer aqui e ele decai. E a função custo ela tem que decrescer monotonicamente com o tempo. Então, o que eles usaram? Que eles usaram para n igual a 3, um delta-t de 0,2 e 10 passos do meu algoritmo Falcon. A gente fez isso para o CAT, para o Falcon implementado no CAT, para n igual a 4 e a gente fez para n igual a 4, n igual a 8, n igual a 10, a gente fez até n igual a 20. A gente fez bastante, para bastante vértices, e encontramos o mesmo tipo de comportamento, em que ela sobe, ela desce e ela converge para a resposta final aqui. Aí, como é que eu vou saber se o algoritmo está correto ou não, né? Primeiro, o beta ele tem que ter essa característica, e segundo, a minha função custo, ela tem que decrescer monotonicamente, conforme eu expliquei naquele gráfico anterior. Então, a gente tinha lá como era o comportamento da função custo, e aqui a gente tem o resultado, que ela seguiu exatamente isso, ela decresceu monotonicamente conforme passa o tempo, e conforme aumenta as layers. Então, aqui eu tenho o valor de beta conforme passa as layers, aqui eu tive que usar 60 camadas do meu algoritmo para ele convergir e chegar na solução ótima, e aqui é a mesma coisa, mas para a função custo, né? Então, eu também tive que usar 60 camadas. E aí, para n igual a 10, vocês percebem que o problema aumenta. O problema ele não vai só para 60 camadas. A gente chegou aqui a 500 camadas.
Então, eu tenho um grafo com n igual a 10 e eu precisei de 500 camadas aqui para poder convergir para a solução ótima. E o custo também. Então, aqui está o comportamento do custo bem certinho. Aí, aqui é a probabilidade final de onde que eu vou encontrar a resposta. Esse GIF é para mostrar para vocês exatamente os princípios que eu tinha comentado antes. Por exemplo, aqui foi feito para n igual a 4 e para o delta t 0,1. O que que acontece? Ó, vocês vão perceber que o GIF ele vai começar a subir agora. Enquanto ele está subindo e ele está fazendo essas oscilaçõezinhas aqui, significa que o meu algoritmo está rodando. Então, ele está em várias superposições de status. Então, significa que ele está naquele sistema em que ele pode colapsar para qualquer um dos meus estados. Aí, quando ele faz a medida final, que ele chega na resposta, na convergência, ele colapsa para dois estados. Isso significa que a minha solução ótima pode estar em 5 ou ela pode estar em 10. Então, esse é um GIF para representar exatamente o que estava acontecendo que a gente estava rodando o programa, né? E o que que é interessante disso tudo? É que os meus dados, os códigos que a gente rodou, eles mostram que o resultado para o problema, ele depende da geometria do problema, ele depende de como que o grafo é feito. Ó, pode notar que a soma aqui, ela está sobre os vértices. Esse somatório indica que a gente está somando os operadores y, os operadores de sigma y e sigma z em cima dos vértices. Então, o que isso significa? Significa que, por exemplo, eu tenho um grafo que é um grafo simples, um grafo de contorno simples. Ele é exatamente isso, é ligado de ponto a ponto assim. Esse grafo que eu utilizei, esse outro aqui, é um grafo denso. O que que é um grafo denso? É quando ele tem várias ligações internas. Aqui nesse n igual a 8 fica mais evidente, eu posso ligar ele interno de várias maneiras. Essa é só uma maneira, que foi a maneira arbitrária que eu escolhi. Como que seria, né, um grafo de n igual a 6 simples? Seria um hexágono, que é você ligar ela assim, né? Que é aqueles pontos, que é um grafo de contorno. Então, isso seria um problema simples. Então, isso é bom, isso é ótimo, porque se a gente tem um problema que tem várias ligações internas, a gente não quer resolver um problema simples, que é um problema de contorno. A gente quer resolver um problema com várias ligações internas, que é um problema mais complicado. Porque problemas de otimização a gente quer aplicar. Vértices, caminhos diferentes aqui que a gente pode complicar o problema e fazer a solução convergir. Então, isso é excelente. Ele depender da geometria e ele conseguir convergir para a resposta é muito bom. E aí aqui tem a explicação por que que acontece isso. Então, assim, esses carinha aqui são eles mostram, né, os operadores que a gente vai calcular. Então, aqui a gente tem, por exemplo, para o beta, a gente teve 16 operadores. Se ele tivesse sido um grafo de contorno, por exemplo, ele ia dar menos operadores. Então, a conta ia ficar menos complicada. Então, isso significa que quanto mais operadores eu tenho, quanto mais eu dependo da geometria, quanto mais eu dependo da ligação entre esses vértices, mais demorado o meu problema fica. Então, aqui, como eu tenho um problema de contorno simples, ele vai apresentar menos operadores. Então, é basicamente essa conclusão que a gente chega. E a gente está testando esses resultados também, a gente está estudando o comportamento desses grafos. Aí eu rodei para n igual a 4, 6, 8 e 10. Foi feito o nosso experimento. Eu mostrei para vocês o 4 e o 10, se eu não me engano. E aí eu quero chamar a atenção para vocês, que é no cálculo de valor esperado. O cálculo do valor esperado é onde a gente faz a estimativa, né, que é a medida final. Por que que isso é importante? Que é esse carinha aqui, porque agora eu vou lá no Jupyter Notebook e eu vou mostrar para vocês a implementação desse problema do Falco no CAT. Então, eu vou descer aqui embaixo e vocês vão ver aqui. Como que a gente faz isso no programa, né? Porque bonitinho, mostrei tudo bonitinho, mas como é que a gente implementa isso? Então, o cat ele vem com uma funçãozinha chamada xpvalue, que é exatamente cálculo de valor esperado. Ele faz exatamente essa conta aqui que eu estava mostrando anteriormente. Então, aqui é claro que não é para esse problema, né? Aqui ele está fazendo o cálculo da matriz de Pauli aqui x. Então, por exemplo, eu vou só mostrar para vocês aqui que ele faz essa conta. Então, ele imprime aqui embaixo os valorzinhos do valor, os valorzinhos que tem que dar o valor esperado. Então, ele faz essa conta, tu manda para ele, tu só digita xpvalue que ele faz a conta de valor esperado e tu digita do que tu quer calcular, né? Se tu quer calcular do Hamiltoniano, se tu quer calcular de um sigma z, um sigma x, enfim, você pode mexer. E aí, aqui embaixo, tem o Falcon que a gente implementou no CAT. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou dar um Ctrl+V. Aqui é o número de vértices, que era o que eu falei antes, que é n igual a 4. E aqui a gente tem
como começa a construir o problema, né? Primeiro a gente precisa definir a layer. Então, essa funçãozinha aqui, ela é responsável por imprimir, fazer a primeira layer, né? Fazer as layers. Então, o que que vocês podem ver aqui? Aqui, quando a gente coloca libdraw, ele vai desenhar o circuito. Então, eu vou fazer um looping com as portas RZ e RZ, que são aquelas exponenciais que eu mostrei antes. E isso daqui está dentro da plataforma do CAT, está explicado dentro do API, tem as portas RZ e RZ. Então, exatamente aqui, ó, RZ e RZ. Então, eu construo o enquete, a primeira camada do algoritmo do Falcon. E aí, depois, eu vou construir os beta, que eu preciso, que é esse somatório. Então, o beta hamiltoniano, essa função aqui, ela vai fazer exatamente o cálculo, ela vai fazer exatamente aquela soma dos valores esperados que eu precisava. Então, eu vou estar somando aqui, eu vou estar somando aqui em y, uma soma de y e de z para a e b, que no meu caso é j e u, que é exatamente essa soma que eu estava mostrando aqui. Então, eu vou estar somando em y e z, e em z e y. Então, está escrito aqui y, z e z e y, para que bit que vai i e j. E j, então ele vai variar o número de qubits que eu passei lá em cima. E os qubits são dados pelos vértices que estão aqui embaixo. Aí a gente começa com a função, a gente definiu lá em cima a função beta, e aqui embaixo a gente tem a função custo, que é exatamente o que vai fazer a conta também. E aí a gente roda o algoritmo. O algoritmo, ele vai fazer tu define o falco aqui, ele vai depender dessas entradas que ele precisa, que é o vértices e o delta t, e você tem o parâmetro xp-value exatamente aqui embaixo, que ele vai fazer o cálculo de valor esperado aqui, né? Dentro daquela somatória que eu mostrei antes. Então, aqui, esse cara, esse for, ele faz a interação dos números de layers. Então, ele pega a função Falcon Layer que eu expliquei lá em cima e faz a interação das layers. E aí acontece exatamente o resultado que eu mostrei para vocês que a gente fez na implementação no CAT. E uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que é o legal do algoritmo, é as oscilações. Olha só, o meu data T que eu escolhi aqui, ele foi de 0,1. Se eu colocar o meu data T de 10 aqui, por exemplo, ele vai dar olha só, ele vai sair todo zoado, ele vai sair com muita oscilação. Isso por quê? Porque o meu delta T, ele influencia no meu algoritmo. Eu preciso saber, eu preciso de delta T pequeno para conseguir para conseguir ter o controle do algoritmo. Então, ele vai começar a apresentar oscilações se o meu delta T não tiver adequado. Então, conforme aumenta a layer, eu preciso diminuir o intervalo de tempo que eu vou dar para esse algoritmo para não perder o controle dele. Porque se ele começar a oscilar, significa que não está certo. Então, os desafios, perspectivas futuras, né, que a gente tem por objetivo é buscar melhorar o algoritmo e fazer aplicações em química quântica. E uma das aplicações e perspectivas futuras para melhorar o algoritmo é juntar ele com a técnica de tomografia chamada Classical Shadows, que ela é utilizada para medir observáveis, que é exatamente aquele valor esperado que eu mostrei antes para vocês. E eu faço isso junto com meu colega João Pedro, que também é físico, ele está desenvolvendo o doutorado em Classical Shadows, é uma técnica bem complicada, então ele tem um conhecimento muito bom disso, e a gente juntou o algoritmo Falcon junto com o Classical Shadows e vamos finalizar esse trabalho esse ano publicando, submetendo no archive e depois publicando o nosso artigo que é Shadows Measurements for Feedback-Based Quantum Optimization, que basicamente a ideia é substituir o cálculo do valor esperado, que é a medida final aqui, por Classical Shadows, que é aqui. Então, eu finalizo a apresentação agora sim, com um pouco mais de conhecimento. Espero trazer um pouco mais de conhecimento para vocês e fazer um convite, que é ano que vem a gente vai ter o nosso workshop, juntamente com o VSIC, que é uma escola de computação e informação quântica, é um evento bem grande, é um evento bem legal. Ela vai ser junto com o nosso workshop em Florianópolis, na data de 8 a 12 de dezembro de 2025. Então, é mais uma chance para vocês aprenderem CAT e para vocês também conseguirem implementar isso e depois rodar na IBM e aprender um pouco mais de computação quântica. Então, fica aberto o convite se vocês quiserem comparecer. E aí eu termino agradecendo, né, agradecendo o CNPq, que financiou a bolsa, o estudo, o programa de física, ao grupo GCQ, que me deu muito apoio para fazer os projetos, e ao Qiskit pela oportunidade de compartilhar todo o nosso trabalho. E é isso.